Propriedade. Propriedade é um fato, certo? Nós simplesmente temos coisas, objetos, roupas, um lugar para morar. Até aqui tudo bem. A questão é que meio que existem modos ou formas diferentes de ter as coisas. Por exemplo, você mora na sua casa, você vive nela. É lá que você dorme a maioria das noites. Nem faz sentido questionar que a sua casa é sua. Assim como não faz muito sentido questionar que as suas roupas, que estão no seu corpo agora, ou que talvez estejam no seu armário para serem usadas amanhã, são suas. Bom, isso é porque a sua casa, as suas roupas e muitas outras coisas são suas propriedades de posse, ou só posse para abreviar. Note o quão razoável e até intuitivo é todo esse conceito. Agora, imagine um outro modo de ter as coisas. Imagine se houvesse um tipo de coisa que dependesse de contratos e de comprovantes e de uma ameaça implícita de violência só para as outras pessoas saberem que o que é seu é seu. Diferente de tudo que nós acabamos de ver, essa segunda forma não parece ter algo errado? Bom, tem sim. E tem porque esse segundo tipo é chamado de propriedade privada, ou só propriedade para, novamente, fazer uma abreviação. E acontece que propriedade privada é privilégio aplicado à propriedade. Por exemplo, vamos dar uma olhada em casas de aluguel. Uma pessoa pode cuidar e dormir na mesma casa a vida toda, mas num regime de propriedade privada, essa casa pode não pertencer a ela e sim a um senhorio que nunca viu na vida, mas que tem um papel que diz que pertence a ele, então a casa é dele. Outro exemplo, você pode ter um comércio ou uma fábrica em outro país, nunca ter aparecido lá para trabalhar ou para ver como são as coisas, mas como você tem um documento que prova que é seu, você teria o direito à renda daquele lugar. Como dá para ver, diferente da posse, a propriedade privada não exige uso e apropriação. Você não tem que fazer absolutamente nada para merecê-la. Não existe nenhuma razão funcional para que ela seja sua. Então, novamente, a propriedade privada é fundamentalmente diferente da posse. E não somente é diferente, como de certa forma é o contrário e está em contradição com a posse. Vamos olhar, por exemplo, para ocupações no contexto de luta pela terra e de reforma agrária. De um lado, nós temos coronéis privilegiados pelo Estado, que não fazem absolutamente nada com a terra e que só possuem para fins de especulação imobiliária, e do outro nós temos trabalhadores que vivem nessa mesma terra há anos e que são quem planta por lá. O Estado diz que a razão nesse caso é do coronel, pelo único motivo que ele concedeu a ele o direito de propriedade privada daquela terra, que ele lhe concedeu um privilégio. Mas essa relação de defesa não é a única ligação entre propriedade privada e Estado. Na verdade, a irmandade entre os dois é muito mais profunda. Por exemplo, tanto políticos quanto capitalistas batem no peito para afirmar que se não fosse por eles o povo passaria fome, e que nós devemos nossas vidas a eles. Mesmo que nenhuma das duas categorias suje as mãos de plantar, colher, industrializar, cozinhar e distribuir a comida. E que na maioria das vezes nem sejam eles mesmos que realmente fazem o trabalho de planejar a cadeia produtiva também. E mesmo assim eles recebem os créditos de profissionais mais especializados. Assim, tanto políticos quanto capitalistas recebem do sistema político em que vivemos o direito de afetar e mudar um processo produtivo do qual eles não participam, contanto que seja propriedade privada deles. Logo, assim como o Estado, a propriedade privada também é algo que coopta e esconde a força coletiva. Mas a história vai mais fundo. Na verdade, a historiografia nos mostra que o Estado é criado para proteger e garantir a propriedade privada. E isso faz muito sentido, já que se você planeja monopolizar algo para você, seria esperto ter todo um aparelho de comando e privilégio para manter isso. Logo, Estado e propriedade privada estão inerentemente ligadas e precisam uma da outra. E não somente isso, mas elas dependem uma da outra. Porque, mais uma vez, como por exemplo no caso da reforma agrária e da luta pela terra, a propriedade privada cria conflitos com a posse, e por causa disso, a violência do Estado e seus agentes é necessária para protegê-la. Mas essas chamadas reintegrações de posse não são a única forma de violência que a propriedade privada causa para com a sociedade. Para outro exemplo, um dos primeiros e mais influentes códigos de lei a reconhecer a propriedade privada, o direito romano, admitia que ele vinha com o direito de usar e abusar da terra. Direito de abusar. Quando a gente pensa no dano que muitas vezes é feito para o meio ambiente, ou em como proprietários frequentemente fazem escolhas que desperdiçam recursos escassos e prejudicam a sociedade e gerações futuras com isso, a gente vê que certamente esse direito de uso e abuso da terra não é só um termo abstrato e é bem colocado na prática. Assim como a gente também vê que todas as regulamentações do Estado para impedir esse tipo de coisa são um completo fracasso, porque essa contradição do direito ao abuso é um problema fundamental da propriedade privada, e portanto não há nada que possa ser feito para contornar ele. E todos esses fatores são agravados pelo fato que, sabe,
Existe uma quantidade limitada de terra no mundo. E se você arruína o solo de um lugar, ou um rio ou lençóis freáticos, você estragou tudo não só para você, mas para outras incontáveis pessoas. Isso claramente não deveria ser aceito. Então, por tudo isso que nós vimos até agora, Proudhon chegou a escrever sua máxima sobre a propriedade privada, que, citando, se me pedissem para responder a seguinte pergunta, o que é escravidão? Eu deveria responder em uma palavra, que é assassinato, e a minha resposta seria entendida de uma só vez. Nenhum argumento extenso seria necessário para mostrar que o poder de tirar de um homem o seu pensamento, a sua vontade, a sua personalidade é um poder de vida ou morte, e que escravizar um homem é matá-lo. Por que, então, esta segunda pergunta, o que é propriedade, eu não posso também responder, é roubo, sem ter a certeza de ser mal compreendido. A segunda proposição não é senão uma transformação da primeira?